Cangaceiros. No ar mais um podcast dos Cangaceiros da Bola. Esse é o 10º programa, eu me chamo Antônio Gabriel Arvoredo. E vou comandar esse debate que vai girar em torno dos campeonatos estaduais. Eles realmente são necessários, necessitam de uma reformulação ou devem deixar de existir de uma vez por todas? Convoco meus amigos João Vitor, seja muito bem-vindo a mais um programa. Ferrugem! Abraço, Antônio, abraço aos meus colegas aqui da mesa. Essa questão aí dos estaduais deixar de existir ou continuar, acho que é uma questão muito polêmica, né? E com certeza acho que se existir uma solução, nós vamos debater nesse programa a solução. Eu acho que existe uma solução para continuar aí os estaduais dando mais alegrias à população com essas rivalidades. Beleza, João? Vitor Fernandes, seja muito bem-vindo. Meia-noite! Abraço, Antônio, abraço também os meus colegas de bancada, falar um pouco sobre esse assunto bastante polêmico, como o João Vitor falou. Os estaduais vêm perdendo força ao longo do tempo, com essa criação dessas ligas, essas copas, no caso da nossa Copa do Nordeste, mas vamos discutir bastante aí, ver no que vai dar esse debate. Valeu, Vitor. Meu querido amigo Rafael Zedo, seja muito bem-vindo ao 10º programa dos Cangaceiros. Lasca a bomba! Obrigado, Antônio. Cumprimentar todos os meus amigos aqui, cangaceiros da bancada, e que nem o Vitor acabou de falar, né? Vamos comentar aqui sobre um pouco mais da Copa do Nordeste, que na minha opinião é um viés melhor do que os estaduais, eu sou contra os estaduais, e falar um pouco mais dessa competição que envolve todos os times do Nordeste, que é muito boa de se torcer, para nós que gostamos de futebol pernambucano e do nordestino em geral. Exatamente, e a gente já vai puxar para um dado que eu trouxe aqui do Bom Senso Futebol Clube, que muitos diriam que não passa de um sindicato de jogadores de futebol, mas não entremos nessa questão. Eles dizem que cerca de 5 mil atletas estão desempregados após o fim dos campeonatos estaduais, ou seja, no segundo semestre do futebol brasileiro. Isso é um reflexo dos clubes minoritários, clubes profissionais minoritários, no caso, que não têm calendário até o ano de 2016. Isso se repete constantemente com clubes aqui do Nordeste, enfim, de todo o país. João, isso é um fator preocupante. Os estaduais são a salvação. Na verdade, o campeonato estadual é a salvação para esses clubes. Mas é necessário olhar com mais cuidado. Com certeza, Antônio. Acho que se existe uma reformulação aí nos campeonatos estaduais, acho que consegue dar um jeito. Como, por exemplo, no Campeonato Paraibano desse ano, não sei, acho que não seria o certo, mas para tentar dar um jeito desses 5 mil atletas aí possivelmente que ficam desempregados, o Campeonato Paraibano desse ano durou incríveis 6 meses. Acho que isso aí, por um lado, fez com que os atletas dos menores times continuassem empregados e praticando futebol, mas por outro lado também é desgastante para os times que têm uma competição ao longo do ano. Então é um assunto bem preocupante isso aí, e tem que ser achada uma solução bem mais rápida. Essa questão de ser desgastante, João Vitor, eu concordo muito com você. Eu acho que 6 meses num campeonato estadual é demais, ainda mais que o Paraibano tem o Campinense que está disputando agora a Série D do Campeonato Brasileiro, passou 6 meses todinho se preparando. Tudo bem, a Série D não é um nível muito grande, mas o Campeonato Paraibano também não tem lá esses níveis todos, sabe? E acaba sendo desgastante por isso, porque passa 6 meses jogando contra times de não grande porte, por exemplo, e depois de 6 meses vai jogar agora o Campeonato Série D, que é importante para o acesso da Série C, Série B do Campinense, que é um time grande, e acaba ficando com isso. A pré-temporada do Campinense acaba sendo desgastante por esses 6 meses. Mas aí é que está o X da questão, né? Porque, por um lado, para os times menores, isso aí é excelente. Isso é excelente porque pode praticar, os times menores só tem o campeonato estadual, então eles ficam durante 6 meses, é uma boa para eles. Agora para os times maiores não, é um desgaste a mais e tem esses dois lados. Era realmente onde ia entrar, falando justamente sobre essa questão do Brasileirão começar em maio,
e a duração dos campeonatos estaduais, a gente pode pôr por estado clubes que disputam competição nacional, são, no caso, competições nacionais, Série A e Série B, não são todos, e os que começam de cada estado são no máximo 1, 2, no caso aqui Pernambuco 3, Ceará 2, América lá em Natal mais 2. Então o resto dos clubes, como que fica? É exatamente essa questão que deveria ser repensada. Não é que eu seja contra os estaduais, mas a formatação do estadual atual, dos estaduais atual, principalmente do estadual pernambucano, é realmente até irônica, porque todo ano se muda o formato desse estadual. Agora esse ano o Náutico não vai participar da primeira fase, que realmente deveria por não ter se classificado, e aí vai pôr o Central, um time que jogou Série D, não se classificou, tá um tempo sem jogar, mas mesmo assim, por regulamento, não deveria. E aí entra todas essas questões. Os investimentos, que é realmente o que eu queria trazer mais à tona. Então a discussão é muito ampla e realmente, para mim, a gente deveria ter, no caso, outro nome, mais estaduais. Já é. Como eu falei, Vitor, temos a Copa do Nordeste. Temos a Copa do Nordeste. Formato que deu muito certo. Um formato que deu muito certo, que no começo era um formato com 16 times, e que depois englobou o Maranhão e o Piauí, que aí depois entraram mais 4 times, o campeão e o vice-campeão de cada estadual, se classificaram para a Copa do Nordeste. Agora temos 20 times na Copa do Nordeste, e eu acho que, na minha opinião, poderíamos fazer alguma coisa com a Copa do Nordeste, criar a primeira divisão e a segunda divisão da Copa do Nordeste, para que esses times jogassem entre si um regional, sabe? Tá entendendo? Com certeza. E que o único problema é o calendário da CBF. Não se sabe, vai começar a competição, não se sabe quando vai começar, quando vai terminar, quando vai jogar, termina de jogar e os outros times ficam sem calendários. Talvez a gente esteja querendo sanar o problema justamente na ferida errada, no lugar errado. Justamente a questão que deve ser reformulada é a confederação. Confederação Brasileira realmente cheia de problemas e complicam esses clubes pequenos, clubes que não têm competições e acabam ficando à mercê dessa incompetência. Vitor, eu diria até que os campeonatos estaduais são um paliativo para o problema maior, porque não se resolve e é um estigma que existe há muito tempo no futebol brasileiro. Como eu falei, temos o exemplo do Motoclube do Maranhão, que é um grande clube para o estado, que tem várias conquistas, que por muito tempo emparelhou junto com o Sampaio Corrêa, agora que o Sampaio Corrêa está se destacando um pouco mais, com certeza, mas não tem calendário. Após o fim do Campeonato Maranhense de 2015, eles estão esperando o Campeonato Maranhense de 2016. O que poderia acontecer? Até mesmo como acontece aqui no estado de Pernambuco, uma pequena eliminatória que ocorre no final do mesmo ano, justamente para dar vaga a um regional maior, como o Rafael falou. Porém, com critério, né? Com critério. Agora, outra coisa que também vale ressaltar. O João disse que é necessário, né, João, alongar um pouquinho mais as estaduais. É uma proposta interessante, com certeza. O Campeonato Paraibano teve 6 meses, mas com mais critérios. Mas, para tudo isso convergir, tem que ter investimento, né, Vitor? Exatamente. Então, assim, eu sou contra, não que contra, mas a ideia pode ser melhor formulada em relação a alongamento dos estaduais, porque os clubes já jogam várias competições paralelamente. Começou o Brasileirão, o clube talvez ainda tenha, no caso não do Nordeste, que realmente dificilmente acontece essa questão de jogar Libertadores, mas os clubes estão jogando Copa do Brasil, aí joga outra coisa. Então, jogar um estadual realmente complicaria para os clubes que têm essa obrigação de jogar Série A, Série B e Série C. A questão que eu queria pôr à tona é realmente o investimento. Aí eu tenho aqui mais ou menos um resumo do investimento do Paulista. Sabe quanto o campeão paulista recebe? 3 milhões. Olha só. Rapaz, se a gente for comparar com a premiação da FPF, que... Nossa senhora. Mas enfim, aí vem, campeão com 3, vice com 1 milhão, o terceiro e quarto ganha 300 mil cada. E olha só, recentemente, a gente lembra que o Ituano conseguiu conquistar o Campeonato Paulista. Imagina o investimento, João Vitor, de 5 milhões de reais num time feito o Ituano. Mas eu acho que, especificamente com o Ituano, não sei se o clube conseguiu fazer valer esse prêmio que ganhou, conseguir dar sequência, principalmente no campeonato estadual,
aproveitar para montar um bom elenco pro Campeonato Brasileiro também. E acho que tem que também um clube ituano que não é o favorito ganhar o campeonato. Acho que também tem que ter planejamento, né, Antônio? E até João Vitor, só complementando, o Ituano, que vocês acabaram de falar, que ganhou o Campeonato Paulista, que se beneficia, a maior parte desse dinheiro que se beneficia são os empresários de jogadores desses clubes, porque percebe-se o Ituano. Qual Basicamente, jogador, nenhum jogador pertence ao Ituano. exatamente, nenhum jogador mais faz parte desse clube do Ituano. Depois Ou seja, foi campeão, todos foram vendidos. Quem se beneficia com isso são os empresários dos jogadores que colocam o jogador para jogar só como se fosse uma exposição do jogador. Tô alugando meu jogador pra você. Exatamente. Você está ouvindo Cangaceiros da Bola. Agora vamos voltar um pouquinho para a discussão aqui para o Nordeste, sair um pouquinho desse Ituano, questão do empresário. Agora, tendo como espelho a questão do Ituano no Campeonato Paulista, o grande problema, Rafael, é que aqui na região Nordeste a gente não tem tanta tradição do clube do interior ganhar a competição, ganhar o estadual. É dessa maneira também que foi posto aqui que esse campeonato pode ajudar os times menores, justamente figurando. Mas por aqui, por exemplo, o Campeonato Pernambucano é centenário e nunca um clube do interior conquistou o título. Antônio, como você falou, nenhum clube do interior conquistou o título. Como é que isso está beneficiando os times do interior? Sem ser os 3 grandes de Pernambuco, toda a história do campeonato estadual, nenhum desses clubes foi campeão. O Salgueiro foi vice-campeão esse ano, né? Foi vice-campeão esse ano, mas a Série C, vê se tá bem na Série C. É que nem eu falei. O Central também foi vice-campeão em 2007. Pode continuar, Rafael. É que nem eu falei, o Salgueiro foi vice-campeão esse ano, mas sendo que os jogadores eram usados como vitrine dos empresários. Não tem aquela consistência do time. Não vai além. Não tem a identificação do jogador com o clube. Com o clube, exatamente. Mas acho que o fato de existir o campeonato estadual é justamente pelos times menores, né? Porque tem o campeonato para jogar, enfrentam times grandes que geralmente quando os times vão para suas cidades é um fator mais atrativo. Então acho que dependendo de uma reformulação, os clubes pequenos podem aproveitar muito esse estadual, que pode ser o principal campeonato deles ao longo do ano. Olhando nessa visão, pra mim, o estadual é feito pra clube grande. Pra clube grande que provavelmente não vai ganhar nada na temporada, eu vou ganhar um títulozinho, vou ganhar o estadual. João Vitor, você falou que o estadual é bom pra time considerado pequeno, mas se fizéssemos uma reformulação na Copa do Nordeste, por exemplo, criamos uma primeira e uma segunda divisão. A melhor Pode ser ideia. aceito. E se todos esses times englobados no Nordeste, a classificação deles, por exemplo, sei lá, um motoclube que está sem calendário, se classifica bem na segunda divisão da Copa do Nordeste, ganha vaga na Série D do Campeonato Nacional. Já é um calendário maior pro clube. Ou seja, o Campeonato Estadual seria uma maneira de acesso ao Campeonato Brasileiro a Copa e do Nordeste, a Copa Regional. E a Copa Regional, Sem exatamente. contar que ficaria muito mais parelho um Salgueiro jogar com o River do Piauí. Claro, com certeza. Se você notar os investimentos, são basicamente parelhos. Um esporte jogando com Bahia, um Náutico jogando com Vitória. Não é questão que a gente queira segregar, mas a gente tem que saber que cada um tem seu lugar. A questão é justamente essa, João. Eu vinha pensando isso. No momento, por mais que pareça uma segregação do futebol brasileiro, a gente precisa que o futebol hoje, que o cenário Seja organizado. Exatamente, A palavra é organizado. que caminhe. A gente precisa que as coisas funcionem. Nada está funcionando no momento. Se é necessária essa segregação para que, de fato, dê certo, tem que ser feita. Acho que isso aí que o Rafael falou da segunda divisão da Copa do Nordeste, né, digamos assim, acho que pode ser um fator muito bom, claro, só sabendo organizar o calendário, pode ser um fator muito beneficente para os clubes menores que podem ter uma competição a mais para jogar no restante do ano, para ter o seu elenco junto, sempre trabalhando, e com certeza uma organização no calendário, essa ideia aí da segunda divisão daria um bom jeito. A Copa do Nordeste, inclusive, vale tão mais a pena para um time que o próprio Goiás, que não tem nada a ver com o Nordeste, solicitou a participação da Copa do Nordeste de 2015 por alegar que o estadual não é preparação, não tem premiação e não tem visibilidade para o time como o Goiás. Essa questão de premiação, mais uma vez, entrando aqui. E eu acredito assim, que a gente poderia pôr como parâmetro, no mínimo, a premiação caber toda a folha salarial de um ano do clube. Porque o Salgueiro foi vice-campeão, e aí? Na metade do ano não tinha mais dinheiro para pagar os jogadores.
Inclusive onde na é que Série C. tá a premiação numa- dela e Vou numa- até arriscar de vencer? desistir da Série C. E numa folha salarial do Salgueiro, que é relativamente baixa com o que a gente costuma encontrar por aí. O Salgueiro tinha uma folha salarial no começo do ano, não sei se persiste, de R$180 mil. Nós que acompanhamos notícias do dia a dia do futebol... 180 mil reais no futebol é dinheiro de pinga. É salário de um O jogador. jogador do esporte gasta com um jogador. salário de um ou até mais. jogador. Exatamente, e chegou na metade, antes mesmo, nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série C, o Clebel Cordeiro disse, presidente do Salgueiro, né, disse que não tinha mais condições de arcar com o clube e ameaçou voltar para o amadorismo, só que a FPF, juntamente com o Evandro Carvalho, conseguiu reverter esse quadro. A gente também pode dar destaque em relação a essas questões de premiação. As federações, né, que ficam com 10%, sempre esses 10% da renda do jogo, 10% de todo o campeonato, 10% disso, 10% daquilo. E aí, onde é que fica o lucro dos clubes? Exatamente. Principalmente esses menores que necessitam desse valor. É tanta essa taxação de imposto, digamos assim, no lucro dos clubes nas partidas, que isso vem, além da péssima qualidade do futebol, geralmente apresentado no campeonato estadual, isso vem fazendo com que os principais times que fazem o grande marketing do certame se afastem ainda mais. A gente tem um exemplo do Campeonato Paranaense, que o Furacão, bota os meninos da categoria de base para jogar. Sub-20 Porque eles pra não vêm mais do lado Importância, positivo. estadual Eles não tem mais um lado positivo para graça. Não tem mais graça o E estadual. eles preferem estender a pré-temporada justamente pensando nesse calendário louco que a CBF impõe. E se a gente for, assim, voltar um pouquinho no tempo e pensar o quanto os estaduais atraíam os torcedores, eram fervorosos. Exatamente. Tinham uma mística interessante, principalmente os A estaduais rivalidade. daqui do Nordeste eram bastante essa rivalidade acirrada. Trazia o torcedor pro estádio. Hoje, quem é que vai assistir? Tudo bem ter sua torcida, mas ninguém vai assistir um jogo com tanta vontade de ver o seu time jogar contra um rival no estadual. Vitor falou aqui que o estadual não tem mais graça, mas eu acho sim que pode ter uma graça se você souber uma forma de organizar o campeonato, né? Porque eu acho que essas rivalidades que podem acontecer até dentro do estado, a rivalidade estadual, pode dar uma digamos assim, como ele falou, uma graça no campeonato que pode aumentar a rivalidade. Eu acho que seria uma boa, até porque nesse ano mesmo, com uma folha de R$180 mil, o Salgueiro conseguiu derrotar o Sport na semifinal. O Sport, com os 180 mil, não paga quase nenhum jogador do Sport. E aí, eu acho que com essas mudanças, o estadual pode sim voltar a ser uma não tão grande, uma grande competição, mas uma competição que possa ser bem disputada. Isso é um ponto muito importante, porque é difícil, por exemplo, se não houvesse o campeonato estadual aqui no estado de Pernambuco, a gente não veria esse ano um clássico das multidões, um clássico envolvendo um clássico dos clássicos, um clássico das multidões, um Sport Salgueiro, que querendo ou não, um confronto interessante aqui para dentro do estado, e acho que isso se aplica também nos demais estados da região Nordeste. Só uma curiosidade, o campeonato estadual do Piauí, trago essa notícia do campeonato estadual do Piauí, porque o River Plate tá no mata-mata da 4ª divisão. O campeonato estadual do Piauí tem uma média de público baixíssima e só 8 times disputando o título. Não tem 2ª divisão. Veja só. Show de bola. É o tipo de coisa que Isso não é consegue estadual. atrair o E torcedor. muitos times, logo depois desse estadual, praticamente Fecha a porta, fecha a marcam porta. amistosos, peladas. Pois é. Parece clube. Aluga aí e vem jogar aqui. Pois é, e no caso, só o River teve calendário. Mais 7 times de um estado só. Acredito, 7 únicos times profissionais do estado sem calendário até 2016. E essa questão agora de alongar os estaduais me lembrou o campeonato do Amapá. O campeonato do Amapá terminou semana passada. Pra você ter noção da organização, da quantidade de times que disputam brasileiro. Não vamos fazer chacota do campeonato amapaense. Pelo menos teve o calendário praticamente o ano inteiro, né? Pois é, não faremos chacota do campeonato amapaense. É quase um calendário americano. Até com porque o confrontos e campeonato confrontos. amapaense não tem grandes clubes. Então os clubes passam uma temporada, mesmo depois do campeonato estadual, termina temporadas para ele, então não custa nada fazer um campeonato para se alongar. Cabe a você, Vitor Fernandes, trazer quem foi o campeão desse campeonato. Ah, com certeza. Vou cobrar isso daí, a gente vai cobrar isso daí.
Vamos jogar no Twitter do Cangaceiros o campeão do Campeonato Amapaense 2015 por Vitor Fernandes. Com certeza isso vai rolar. Pessoal, vamos fechando essa discussão. Queria passar a bola para cada um de vocês e com uma pergunta. Começando com o João Vitor. João Vitor, qual é a solução para os campeonatos estaduais? Deixar de existir, reformular ou permanecer do jeito que está? Antônio, acho que de jeito nenhum o campeonato estadual pode deixar de existir, né? Até pela sua tradição. Eu acho que uma solução seria encontrar uma nova fórmula para conseguir fazer uma boa disputa, tanto beneficiando aos times grandes quanto aos times menores, que esse campeonato ainda tem jeito. Eu acho que a solução mesmo seria uma reformulação na tabela ou no regulamento, nas formas de disputa. Vitor Fernandes? Antônio, mais uma vez, mostrando, reforçando minha opinião, que foi dada durante todo o podcast. Eu acredito que os estaduais realmente já estão ultrapassados, não tem mais jeito. Porém, essa questão da reformulação, concordo totalmente com o João Vitor, porque, como o Rafael tinha dito anteriormente, essa segunda divisão do Nordestão pode ser bastante viável para os clubes de pequena expressão e mais ainda, criar uma eliminatória no estado para participar dessa segunda divisão. Enfim, são questões que podem ser bastante tratadas, melhores tratadas. Para mim, eu concordo totalmente com essa questão de reformulação, porém os estaduais já foram. Rafael Zedo, sua opinião aí para permanência ou não dos campeonatos estaduais? Como eu deixei claro aqui o programa quase inteiro, eu sou contra os estaduais. Acredito que deve ser criada uma segunda divisão na Copa do Nordeste. Como o Vitor acabou de dizer, faz uma eliminatória aqui nos clubes do Nordeste para selecionar alguns clubes. Há uma reformulação na Copa do Nordeste que tem que ser necessária também. Há uma classificação para um time como o River. Uma zona de acesso. Uma zona de acesso, exatamente, para clubes que não têm calendário para continuar o resto do ano jogando. E acredito que o principal ponto é isso do calendário. Eu acredito que tem que haver a reformulação no calendário. Exatamente. O River tem calendário, viu? É o maior River Plate desse planeta, ou do Piauí. Agradeço a todos a audiência de mais um programa dos Cangaceiros da Bola. Agradecendo também com a direção do professor Vladimir Salvador. Aqui a parte técnica com o Marcos Cavalcante e o Gordinho. Boa semana a todos e até a próxima. Cangaceiros.